Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da DOTS para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.dots.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da DOTS e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. É necessário levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Otávio Araújo, diretor-presidente, CEO, e o Sr. Gustavo Freitas, diretor financeiro e de Relações com Investidores, CFO e DRI. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Otávio Araújo, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Otávio, pode prosseguir. Muito bom dia a todos e bem-vindos ao nosso call de resultados do quarto trimestre do ano de 2024 da DOTS. Como falamos nos webcasts passados, a DOTS teve um ciclo de investimento significativo e hoje conta com uma plataforma funcional e completa. Nossos ativos incluem os dados que coletamos de nossos clientes à medida em que eles transacionam em nossa rede de parceiros, com mais de 687 mil SKUs distintos na base DOTS, a nossa rede de parceiros da coalizão e o nosso aplicativo, que hoje já está com mais de 7 milhões de downloads. Esses ativos permitem gerar um resultado relevante de cross-sell em serviços financeiros, com 426 milhões de reais originados em empréstimo pessoal e uma rentabilidade de mais de 220% do CDI nos últimos 12 meses. E justamente por esse potencial de cross-sell em crédito, tivemos um CAGR de 93% no nosso faturamento de Techfin desde 2020, que agora já responde Techfin, né? Que agora já responde por 37% do nosso faturamento total, contra apenas 6% lá em 2020. No slide 3, mostramos a evolução contínua da nossa plataforma, que a evolução contínua da nossa plataforma nos trouxe ainda mais rentabilidade. Gostaria de fazer agora uma breve retrospectiva de alguns pontos importantes relacionados ao ano de 2024. Tivemos crescimento bastante relevante em Techfin nesse período, com 46% de crescimento quando comparado ao ano de 2023. Foi através desse crescimento que atingimos os 37% do faturamento vindos de Techfin, puxado especialmente pelo crescimento do nosso negócio de crédito. Ainda falando de faturamento, tivemos também a nova campanha promocional com o Banco do Brasil, o Universo Orocá, que dá ainda mais robustez à nossa parceria de longo prazo com o banco, trazendo uma experiência totalmente nova para os clientes do cartão Orocá, com gamificação e pensada para gerar um relacionamento de mais longo prazo ainda com os clientes do Banco do Brasil. Além disso, tivemos também o lançamento do DOTS Pay, uma solução para o varejo pensada para trazer mais poder de compra para os clientes e aumentar a monetização da base do parceiro. Esse produto envolve a digitalização do cliente no PDV e o cross-sell de serviços financeiros ali no momento da jornada do cliente. Foi em 2024 também que fizemos o lançamento do DOTS Parcela, trazendo o conceito do Buy Now, Pay Later para nossos parceiros do varejo físico.
Esse produto já está implementado e nas primeiras fases de sua operação. Eu vou dar mais detalhes desse lançamento nos próximos slides. Importante também destacar esses avanços na plataforma e crescimento de Techfin, ao mesmo tempo que fizemos racionalizações relevantes nas nossas despesas e investimentos. O SG&A no ano de 2024 foi 30% menor quando comparado ao ano anterior, indicando mais uma vez nosso foco com um número menor e mais consistente de prioridades, o que, com certeza e como consequência, gera eficiência operacional. Por fim, e como consequência de tudo que eu falei até aqui, obtivemos no terceiro TRI de 24 break-even de lucro líquido, com o primeiro lucro desde o nosso IPO. E mantivemos um resultado praticamente zerado no quarto TRI de 2024. Comparando o segundo semestre de 2024 com o primeiro, tivemos um crescimento de 16 milhões de reais no nosso lucro líquido, e continuamos evoluindo. Depois de atingirmos o break-even de EBITDA no quarto TRI de 2023, ainda no ano passado, e agora o break-even do lucro líquido, estamos confiantes de manter nossa trajetória bem-sucedida de crescimento com rentabilidade. Para explicar um pouco mais detalhes a evolução que nos trouxe até aqui, vamos falar agora do desempenho operacional da DOTS no quarto trimestre de 2024 e no acumulado do ano de 2024. Podemos ir para o slide 5. No slide 5, reitero os 3 focos principais que temos aqui na DOTS. Primeiro, Techfin com crescimento forte, previsível, constante e com rentabilidade para os nossos parceiros financeiros. Segundo, a consolidação do nosso negócio de loyalty, onde cada vez mais trazemos soluções inovadoras para crescer a rede, engajar o cliente e realizar o cross-sell de serviços financeiros. Nesse caso, sempre com foco em gerar mais receita e resultados para os nossos parceiros da coalizão. E por último, o foco em eficiência operacional, que se materializa ainda mais no break-even de lucro líquido que atingimos durante o segundo semestre do ano de 2024. Começando por Techfin, mostramos no slide 6 a evolução do nosso negócio de crédito. No quarto TRI de 2024, atingimos 138 milhões em originação, 138 milhões de reais em originação, um aumento de quase 80% quando comparado ao igual período do ano passado. No ano de 2024, como um todo, a originação foi 434 milhões, comparado a 287 milhões no ano anterior, aumento de 51%. No quarto TRI de 24, o nosso FDIC parceiro teve uma rentabilidade de mais de 220% do CDI, que é bastante importante. No faturamento, que a gente vai mostrar no próximo slide, que é o slide 7, tivemos mais um trimestre forte, com quase 25 milhões faturados, praticamente tudo em comissão. Esse é um aumento de quase 40% quando comparado ao mesmo período do ano passado. No comparativo com o TRI anterior, tivemos um crescimento de mais de 20%. No gráfico trimestre a trimestre, podemos ver uma clara evolução do primeiro trimestre de 2023 até aqui. Em resumo, sobre Techfin, continuamos crescendo forte, previsível e com rentabilidade do nosso parceiro. Próximo slide, que é o slide 8, falamos agora sobre a consolidação do loyalty. Temos muito orgulho de dizer que em 2024, mais uma vez, tivemos uma parceria importante com o Banco do Brasil através da campanha promocional Universo Orocar. Após sucessos anteriores, tivemos uma renovação de campanhas bem-sucedida no ano passado. O programa foi totalmente repaginado com gamificação, onde todos os clientes do cartão terão missões mensais personalizadas e com vouchers de recompensas resgatáveis em grandes parceiros. O intuito é demonstrar cada vez mais para o cliente Orocar todos os benefícios que o cartão oferece,
construindo relacionamentos de longo prazo com esse cliente, fidelizando e o fidelizando. Algo que está no nosso core business e sabemos fazer muito bem. Ainda falando sobre o loyalty, mas agora sobre o varejo, no slide 9, em 2024 fizemos o lançamento do Dots Pay, como eu mencionei antes, que traz mais poder de compra para o cliente, através do crédito, pagamentos em pontos da coalizão Dots ou de programas parceiros, tudo diretamente no PDV e uma jornada já conhecida pelo cliente e muito fluida. Com esse novo lançamento, ainda recente, já tivemos aproximadamente 30% de digitalização da nossa base no parceiro em que lançamos o produto. Tivemos também crescimento aliado à recorrência de uso, graças ao cross-sell do Buy Now Pay Later, o nosso Dots Parcela, diretamente no PDV. Aliando o melhor da Dots no varejo físico, que é algo que fazemos já há mais de 20 anos, e nossas inovações em meios de pagamento e crédito, tudo isso com uma inadimplência 23% menor com relação ao já nosso conhecido empréstimo pessoal. Com isso, nosso GMV da coalizão Dots cresceu 17% contra o quarto TRI de 2023. Mas não paramos por aqui, seguimos buscando a evolução desse produto, que já demonstrou sucesso, mesmo com pouco tempo de implantação. Com a possibilidade única que a Dots tem de fazer o rollout para a sua rede de parceiros existentes, além de trazer novos parceiros para a coalizão, com mais benefício importante para os varejistas e para os nossos clientes finais. Falando agora de eficiência operacional, no slide 10, reiteramos nossa evolução e compromisso constante com esse importante pilar para a Dots. Como já falamos em trimestres anteriores, após 3 anos de investimento em nossa plataforma, estamos em um patamar de despesas e investimentos menor do que o que tínhamos antes do IPO, mesmo quando consideramos a inflação do período. No gráfico, mostramos como seria o nosso SG&A com o crescimento da inflação na barra amarela e em laranja os valores efetivos. Foram mais de 160 milhões investidos ao longo desses anos, com destaque para os investimentos feitos em um novo produto B2B, como eu já mencionei, o nosso aplicativo, uma nova marca que agrega esses novos conceitos, a aquisição da Nuverde, a plataforma de crédito tanto importante para a aceleração do nosso negócio de Techfin, bem como investimentos no nosso novo produto de crédito, o Dots Parcela, que eu também já mencionei anteriormente. Esses investimentos possibilitaram a gente evoluir na nossa estratégia de negócio, com um mix no faturamento advindo de Techfin, saindo de 6% no ano de 2020 e indo para 37% no acumulado de 2024, como eu já mencionei anteriormente. No slide 11, próximo slide, podemos ver que a eficiência não se limitou apenas ao OPEX, mas também ao CAPEX. Aqui, também tivemos valores substanciais investidos na nossa plataforma ao longo dos anos, foram mais de 40 milhões nesse período. Agora, com uma plataforma robusta, reduzimos nossos investimentos de forma considerável, com CAPEX anualizado, considerando o acumulado no ano de 2024 de pouquinho mais do que 12 milhões de reais. Embora o nível de CAPEX não esteja menor do que antes do IPO, é importante lembrar que trata-se que hoje a gente tem uma plataforma muito mais robusta e completa, o que traz também um retorno muito maior do que o que tínhamos até poucos anos atrás. Próximo slide. Como podemos ver no gráfico do slide 12, a redução do CAPEX tem sido recorrente nos últimos trimestres e agora estamos em um momento em que a amortização e depreciação permanecem em patamares relevantes, de cerca de 7 milhões por trimestre, enquanto o nosso novo CAPEX está em patamares de 3 milhões por trimestre. Isso se deve justamente aos investimentos relevantes feitos no último ciclo, cujo reflexo ainda é sentido na contabilização da amortização e depreciação dos ativos que foram construídos. Obviamente, conforme amortizamos esses investimentos, o impacto no nosso resultado é cada vez menor e aproximamos o valor amortizado ao
novo valor efetivamente capitalizado em cada trimestre, à medida que o tempo vai passando. A tendência disso é que traga efeitos importantes na nossa rentabilidade, no nosso lucro líquido, olhando para frente. Passo agora a palavra para o Gustavo, nosso CFO e RI, que vai comentar sobre nossa performance financeira no período. Vai lá, Obrigado. Gustavo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu trago a consolidação exatamente de tudo isso que o Otávio vem falando. Se eu puder, eu acrescento mais um item, que é a disciplina que a DOTS tem na implementação das suas estratégias. Nessa página 14, nós conseguimos ver uma comparação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 24 contra o quarto trimestre de 23, bem como do ano de 24 com o ano de 23. E é importante ver a evolução de cada um deles. Se nós olharmos, por exemplo, o lucro bruto do quarto trimestre de 24 foi 34 milhões, que é 5% acima do lucro bruto do mesmo trimestre do ano anterior, e 126,8 milhões o lucro bruto do ano de 24, 7% acima do de 23. Quando a gente vê a margem, em termos percentuais, atingimos no último trimestre 64%, apesar de no ano ter ficado em 57%. Isso é, como o Otávio bem já colocou, o crescimento de Techfin e o ajuste de novas fontes de receita na nossa plataforma DOTS como um todo. Se a gente olha na despesa, dá para refletir claramente a disciplina que temos tido. A despesa do quarto trimestre de 24 contra o mesmo trimestre de 23, o quarto de 23, foi 24% melhor, atingindo em 24, 23 milhões. No ano como um todo, foi 30% melhor, uma despesa menor, atingindo 104 milhões em 2024. Isso reflete como um todo, tanto no lucro bruto, no EBITDA, quanto no lucro líquido. A gente olha principalmente quando há uma comparação com o período anterior, e eu destacaria aqui, por exemplo, o EBITDA de 2024, o ano como um todo, que teve um crescimento de 52 milhões contra o ano anterior, que a gente quase chegou a 30 milhões negativos de prejuízo em 23, atingindo 22,5 milhões de resultado positivo em 24. E o lucro líquido, o Otávio já pontuou, a gente chegou nos últimos 2 trimestres do ano, quase que chegou no break-even, e o último trimestre chegou ali 500 mil como lucro líquido, o que é 7 milhões melhor do que o trimestre anterior, e principalmente 44 milhões quando a gente olha o ano inteiro de 24 quanto o ano 23. São números importantes, mas assim, além disso, temos uma informação importante a dar, que é a questão da debênture. O Conselho de Administração da BODOTS aprovou a primeira emissão da debênture simples, que vai ser um valor total de até 85 milhões, podendo ser um pouco menos disso daí, podendo ser uma emissão parcial. Essas debêntures terão prazo de 4 anos a partir da sua emissão e está prevista a liquidação das mesmas agora, como comunicado feito ao mercado, agora no início de abril. Se a gente olha, então assim, quando a gente olha de uma forma consolidada o ano inteiro, a notícia da emissão das debêntures, dá para ver claramente o crescimento que nós temos tido nisso daí. Na página seguinte, no slide 15, a gente consegue visualizar mais claramente um pouco do que eu falei na página anterior e visualmente. Essencialmente, aqui a gente vê o crescimento visual em cada um deles. Eu volto a reforçar, por exemplo, o EBITDA e o SG&A. Esses são 2 indicadores claros. Como eu falei, o ano de 25, por exemplo, de 24 no EBITDA, chegou a 22 milhões e 500 mil reais, sendo que em 23 nós tivemos um prejuízo de 29,4, um crescimento realmente importante de 52 milhões quando a gente olha ano contra ano. Se a gente vai para o slide 16, no nosso negócio de loyalty, é importante ter quanto que é nosso faturamento. Foi 233 milhões em 2024, sendo que 76,6 foram reconhecidos no próprio ano
e 156,5 milhões vão ser reconhecidos nos próximos trimestres, que é o formato do plano de benefícios que nós temos. Assim, temos uma receita diferida hoje de 251,3, que vão ser reconhecidas nos próximos 48 meses, que é o tempo que leva para expirar os pontos da DOTS. Na página 17, a partir daqui eu vou mostrando um pouco mais da evolução histórica dos principais indicadores financeiros. Então, quando a gente olha, por exemplo, no lucro bruto, dá para ver a evolução da margem bruta, que substancialmente é aumento do mix de Techfin no faturamento da DOTS, como eu pontuei anteriormente, em que a gente passa de 16% de faturamento Techfin no primeiro trimestre de 23 para 41% no quarto trimestre de 24. Dá para ver que é uma evolução contínua, é uma evolução consistente e previsível, o que nos ajuda bastante nos resultados. Quando a gente vai no slide 18, que são as despesas, dá para ver mais claramente ainda como vem essa evolução e de qual patamar que a gente vinha desde 23 até chegar ao final de 24 aqui. A gente é uma eficiência, principalmente pela conclusão dos investimentos. O Otávio pontuou muito bem que a gente está com a plataforma pronta e operando. Então, assim, tivemos um período inicial, há 2 anos, de um investimento mais forte, e agora a gente pode colher facilmente esses lucros de poder, com uma despesa menor, rodar a companhia com resultados muito maiores e volumes muito maiores, de uma forma bastante controlada. No slide 18, a gente vê a questão no 19, desculpa. A gente vê a evolução do EBITDA. Novamente, se a gente sai do resultado de 22, quando a gente tinha um prejuízo trimestral, e período a período a gente vem evoluindo até atingir os 11 milhões que a gente teve no quarto trimestre de 24. Se a gente olha o ano de 23 e o ano de 24, que eu já pontuei anteriormente, a gente sai de um prejuízo de 30 milhões, quase 30 milhões, 29.400 em 2023, para um lucro de dar um bruto antes de impostos e depreciação de 22,5. É um crescimento substancial, mas não pontual, como dá para ver do lado esquerdo. É um crescimento contínuo do que a gente tem feito, refletindo todo o trabalho que a gente tem. E, por fim, no slide 20, como não podia ser diferente, o lucro líquido, também refletindo esse crescimento. Como dá para ver, o terceiro e o quarto trimestre de 24, desculpa, muito próximos, sempre no break-even, um pouquinho abaixo, acima no terceiro trimestre, um pouquinho abaixo no quarto trimestre, mas mostrando claramente uma nova nível de rentabilidade, não apenas no EBITDA, mas como também no lucro líquido da companhia. São números importantes, são números relevantes, e eu passo agora a palavra de volta ao Otávio para fazer o fechamento na nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Conforme a gente falou aqui ao longo da apresentação, a gente realmente teve resultados bastante fortes e positivos ao longo de 2024. E alcançamos um novo patamar de rentabilidade. Esse resultado foi alcançado devido ao nosso foco e comprometimento no crescimento da plataforma, sempre de forma sustentável. Como eu já mencionei, estamos focados em continuar a crescer o negócio de Techfin de forma forte, previsível, constante e com rentabilidade para os nossos parceiros financeiros. Continuar a consolidação do Loyalty, crescendo a nossa rede de parceiros com o DotsPay, crescendo o engajamento do cliente no nosso aplicativo e fazendo cross-sell em serviços financeiros. Sempre com foco em gerar valor para os nossos parceiros da coalizão. E também fazer tudo isso de forma eficiente, com margens robustas e atenção constante às nossas despesas e investimentos, com o compromisso de gerar resultado para os nossos acionistas olhando para frente.
com muita clareza de onde a gente está e do nosso foco olhando para frente, que não temos dúvida de que vamos continuar a demonstrar uma execução importante com crescimento e rentabilidade. Obrigado. Agora vamos para o Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no ícone de Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Recebemos uma pergunta aqui no chat. Vocês falaram de Dots Pay durante o qual poderiam, por favor, dar um pouco mais de detalhes sobre a expectativa desse negócio. Obrigado aí pela pergunta. O Dots Pay, como eu falei, ele é a consolidação e a concretude do que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos 3 anos, depois do IPO. Porque ele é um produto que mistura os nossos ativos do Loyalty, porque ele acontece na jornada de vendas ou de compra do cliente dentro do PDV dos nossos parceiros. Ele envolve o aplicativo, porque toda a jornada é phygital, então ela começa no PDV, mas ela termina e acontece de verdade dentro do nosso aplicativo. E um dos componentes de pagamento dentro desse produto é exatamente o nosso produto Buy Now, Pay Later, o Dots Parcela, que é a forma da gente aumentar o poder de compra do cliente lá dentro do PDV e também de gerar mais recursos para os nossos varejistas parceiros. Então, esse produto é um produto muito importante para a gente olhando para frente. E com relação à pergunta das expectativas, a gente aqui vê que o crescimento do DotSpay ele tem 2 grandes dimensões. Uma primeira de crescer a rede, então o contexto aqui, hoje ele está em um parceiro grande nosso no interior de São Paulo, já como eu falei durante a apresentação, com resultados bastante relevantes. E a gente começa agora uma trajetória de fazer o rollout desse produto do DotSpay também para os outros parceiros que a gente tem atualmente dentro da nossa coalizão. E a venda de novos parceiros varejistas também já acontece no contexto do DotSpay, considerando essa proposta de valor. Tenho certeza que a gente vai falar aí nos próximos trimestres de algumas parcerias bem relevantes que a gente está para fechar e para implementar. Então, esse é um primeiro bloco, crescimento da rede com rollout e novos parceiros. O outro bloco tem a ver com o nosso negócio de loyalty de bancos parceiros. Um dos itens de pagamentos dentro do Dots Pay vai ser também outros programas parceiros da Dots, diretamente no PDV. Então, isso também vai gerar, com certeza, um crescimento do nosso relacionamento com os bancos parceiros e outros programas de fidelidade, e é totalmente sinérgico com o produto do Dots Pay dentro da nossa rede. Obrigado aí pela pergunta. Outra pergunta aqui no chat é sobre novos produtos no pipeline. Vocês têm alguma expectativa, especialmente em TechFin? Outra pergunta também muito boa, muito obrigado aí. A nossa estratégia, como a gente já vem falando há bastante tempo, é usando os ativos e as joias da coroa do nosso programa de fidelidade, a gente conseguir digitalizar esse cliente, fazer cross-sell de serviços financeiros. Nosso primeiro passo aqui foi com os produtos de crédito, dado o perfil da nossa base, mas a ideia, sim, e a visão é a gente continuar nesse foco de trazer outros produtos para fazer cross-sell com esse cliente que está no nosso ecossistema. A gente deve anunciar aí nos próximos trimestres também a iniciarem alguns outros produtos como seguro, por exemplo, e também alguns benefícios ligados e outros produtos ligados a benefício saúde e outros também produtos
bastante interessantes para esse tipo de base que a gente tem dentro da DOTS. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, utilize o ícone de Q&A seguido de seu nome e sua pergunta. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem do Sr. Alexandre Chad e ele diz: poderia esclarecer um pouco mais sobre o DOTS Pay? Como funciona na prática a experiência do consumidor e qual o benefício para o consumidor? Qual a proposta de valor para o varejista? Perfeito. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Eu falei um pouco sobre o crescimento, as perspectivas de crescimento do produto. O produto ele funciona no ponto de venda, o cliente passando pelo checkout após fazer sua compra, para ter os benefícios todos que ele tem dentro do ponto de venda, ele geralmente passa ali o seu CPF e a partir dali ele já sabe se ele tem ou não limite para poder pagar com o DOTS Pay e com o DOTS Parcela, juntando-se também saldos de DOTS que ele tem na conta DOTS e também saldos de pontos de outros programas parceiros. Então, o primeiro benefício que o cliente tem é poder combinar essas diversas formas de pagamento, seja saldo DOTS, já saldo em conta que ele tem na conta digital, o limite de crédito que ele tem para poder usar do DOTS Parcela e também saldo de pontos que ele tem em programas parceiros. A outra coisa é que ele ganha bastante DOTS ao fazer isso, é a melhor proposta de valor que a gente tem hoje para ganhar DOTS. Então, o cliente também, à medida em que ele faz esse pagamento usando DOTS Pay como uma forma de pagamento dele, ele também ganha DOTS, vamos dizer assim, turbinados, numa proposta de valor que é muito boa para o cliente final. Então, são esses dois grandes benefícios que o cliente tem: poder pagar combinando benefícios de uma série de fontes dentro do ecossistema da DOTS e ganhar bastante DOTS ao fazer isso. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Otávio Araújo para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado. Gostaria de agradecer a todos presentes aqui nesse call de resultados do ano de 2024. A gente está muito feliz com os resultados que a gente teve no ano passado e temos certeza que a gente está no caminho certo. Queria agradecer também aos acionistas e conselheiros pelo apoio de sempre ao longo dessa jornada. E, por fim, meu agradecimento especial vai para todo o time da DOTS. Sem vocês, nada disso aqui que a gente falou hoje, eu e o Gustavo, seria possível. Vocês são definitivamente craques. Vamos em frente, porque estamos muito animados também com o que temos para fazer em 2025. Muito obrigado. A videoconferência da DOTS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.